Olá, eu gostaria de trabalhar hoje uma temática que para nós católicos é praticamente um traço distintivo em relação às demais comunidades cristãs, às demais tradições, que é a nossa devoção, o nosso apego afetivo e efetivo ao Bispo de Roma, ao Papa. Esse apego ele é afetivo porque nós olhamos de fato para o Papa, chamamos de Santo Padre, com um olhar de quem olha para alguém que exerce uma paternidade sobre toda a igreja. E por isso nós somos afetivamente unidos a essa pessoa. E é importante essa afetividade que de fato nos mostra a grandeza da humanidade desse homem. Mas temos também um apego efetivo, ou seja, teológico ao Bispo de Roma, porque o Bispo de Roma, como sucessor de Pedro, ele recebeu a missão de exercer uma autoridade específica sobre toda a igreja, chamado primado de jurisdição, ou seja, o bispo de Roma é bispo em qualquer diocese do mundo, porque ele tem um primado sobre os demais bispos, como Pedro tinha o primado em relação aos demais apóstolos. E a partir do Concílio Vaticano I, nós temos a clareza de que o magistério do Papa, em alguns momentos específicos, em algumas situações muito claras e específicas, ele também recebe uma adesão de fé de toda a igreja, ou seja, o Papa pode, em nome de toda a igreja, definir algumas verdades de fé, como aconteceu quando Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição e quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria ao céu, ou seja, o Papa tem este carisma, recebe este carisma. Mas aqui me interessa falar do Papa, não por conta disso que todos nós sabemos, mas especialmente porque nós temos, a partir do Concílio Vaticano II, grupos que não estão aceitando os papas posteriores ao concílio e, evidentemente, o seu magistério, o seu ensinamento. E esses dois grupos se dividem em duas categorias. Uma categoria que é cismática de direito e de fato, são aqueles que dizem que os papas do concílio e pós-concílio não são legítimos, né? É o chamado sedevacantismo, aqueles que não acreditam que, de fato, o bispo de Roma, o atual bispo de Roma, seja autenticamente sucessor de Pedro. Então, algumas pessoas, alguns grupos religiosos se afirmam católicos, mas dizem, olha, o último papa foi Pio XII e nós não temos nenhum outro papa depois. Então, esse grupo, como eu disse, é de fato e de direito cismático, está fora da igreja. Mas há uma coisa mais perigosa dentro da igreja, e a essa coisa temos que fazer atenção, que são aqueles sedevacantistas que estão dentro da igreja. Porque são grupos e indivíduos que dizem o seguinte, olha, os papas do concílio e os papas pós-concílio são legítimos. Papa Francisco é um papa legítimo, segundo eles. Mas o seu magistério está em contradição com a tradição da igreja, a grande tradição da igreja. E aí eles começam a citar os papas antigos, vão lá para Gregório VII, Pio V, Pio IX, Pio X, praticamente param no Pio X, são os mais conservadores que eles encontraram. E aí o que eles fazem para justificar isso? Eles dizem, olha, nós temos que ser fiéis a instituição do papado, não aquele que a exerce nesse momento. Tem sentido isso? Não tem. Mas na cabeça deles, que é uma cabeça dicotômica, ou seja, que separa, como Platão separava o mundo das ideias e o mundo das sombras ou o mundo real, eles também separam na cabeça deles o papado como uma ideia, um ideal, e o Papa como real. Eles dizem, nós somos fiéis à idealidade, ao papado, não ao Papa Francisco. Evidentemente que não há sentido, por quê? Porque o ministério de Pedro não é uma ideia, ele sobrevive no sucessor de Pedro, quer dizer, todo o carisma que Pedro recebeu agora é exercido por Francisco. Francisco, com a sua cultura, com a sua teologia, com os seus traços de identidade teológicos, ele é Pedro hoje para nós. Então, cuidado com esses grupos que dizem, olha, somos fiéis ao papado, mas não aceitamos o atual papa ou não aceitamos seu magistério. Não são católicos.